Oi, Bia, boa noite. Boa noite, babyzinhos que vão entrando aí. Vai avisando ao pessoal que já estamos dando início aqui. Vai mandando nos grupos, vai chamando o pessoal, vai avisando que já começou, né? Para que nós possamos assim dar início a falar deste tema e deste santo que tanto nos é amigo. É isso? Boa noite, Tiago. Boa noite, Tantan. Nosso convidado já está aqui também. Boa noite, Alan. Então, gente, espero que todos aqueles que estão aqui já tenham feito suas perguntas, né? Se você ainda não fez, saia um pouquinho, né? E faça lá a sua pergunta na caixinha de perguntas para que a gente possa responder aqui no decorrer da live, né? Sua curiosidade, aquilo que você tem mais interesse em saber, né? A vida do João Paulo II é tão rica, né? Tão detalhada, é tão formadora. Então, há muitas coisas que a gente precisa saber, né? Precisa conhecer para poder amá-lo, né? Então, se você não fez, ou também se preferir, pode fazer aqui na própria live, que a gente vai estar sempre atento a responder cada uma, né? A todos que estão entrando, uma boa noite, né? Espero que nós possamos aproveitar esta live, este momento para conhecermos e aprofundarmos mais na nossa fé, certo? Boa noite aos meus babies aqui, todo ex-me aqui jovem, espero que esteja todos aqui. Então, vão dando um alô, vão dando uma boa noite, né? Um beijo especial a todos eles. Olha só quem tá falando de pregadora aqui. A Tantan também, como pastora do grupo, chama o seu grupo todo para estar aqui. Boa noite, Johanna. Né, que prazer tê-la aqui conosco. Perseverança Jovem também toda aqui. Espero que todos desfrutem e aproveitem dessa graça, né? Que é conhecer um pouco a mais profundamente a vida de São João Paulo II, né? Já chamaram todos os do ESME aqui, Perseverança e Tade. Tiago também, todos aqui. O homem já está entre nós, então o homem já está entre nós, né? Ele já está aqui, logo mais estarei chamando para participar conosco. De forma muito breve, já temos 16 pessoas, né, aqui conosco. Já podemos ir dando início. Parece que as demais venham aí entrando e já temos dado início ao tema. Mas antes de tudo, né, gostaria de chamar o nosso convidado, chamar aqui o nosso convidado para falar um pouquinho conosco. Estamos aguardando ele entrar aqui. Olá, Alan, boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana Amélia. Boa Tudo bem, noite. né? Graças a Deus, tudo na graça. Que bom. Alan, antes da gente se apresentar, né, que muitos aqui lhe conhecem e me conhecem, mas nem todos. Graças a Deus, nós estamos alcançando um povo novo aqui nas lives. Cada live temos um público mais sendo atingido. Então, antes de apresentarmos, vamos rezar, né? Apresentar o dono dessa live, o dono dessa obra, a todos aqueles que estão entrando, certo? Posso conduzir, Alan? Ou você quer nos dar a honra? Nossa Senhora. Pode ir. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E eu convido a todos que estão aqui nesta live, nesse ao vivo, a clamar e suplicar a ação do Espírito, para que ele venha em nosso auxílio, para que ele venha também abrir os nossos ouvidos a escutar docilmente aquilo que o próprio, o dono de tudo, vem a falar. Ele que tem tanto a nos ensinar com a vida dos santos. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a graça de abrirmos-nos a esta ação, hoje, no agora, a nos inspirar na vida dos santos que seguiram o caminho antes já traçado pelo próprio Cristo, antes já trilhado pelo próprio Cristo. Vem, Espírito Santo, nós te suplicamos para que esta live seja fecunda, que ela adentre os corações, os lares e as vidas de cada um que estão a assistir. Que nos inspire cada vez mais, como cristãos, a buscar a santidade, a percorrer esse caminho árduo, mas feliz. Vem, Espírito Santo, nós te suplicamos. Sede em nosso auxílio. Derramai as graças necessárias, dai-nos a sabedoria necessária também para sermos santos. E com a intercessão da Virgem Maria, aquela que soube acolher tudo no seu coração, entregamos essa live, entregamos a vida de Alan, entregamos também a vida de cada um que estará a assistir, para que Maria, como a educadora por excelência, venha nos educar, nos formar e nos conduzir sempre ao caminho de seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá e São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, Alan, apresente-se para todos nós. Essa é a parte mais difícil. Para sintetizar numa só coisa, né, Alan? Meu nome é assim. Então, para quem não conhece, meu nome é Alan. Sou um católico, católico de convicção e hoje auxilio na formação dos líderes do projeto Madre Teresa de Calcutá. Temos um itinerário que estamos vivendo nesses últimos meses, infelizmente agora parou, mas busco contribuir com aquilo com a minha experiência de Deus e da vida católica, da espiritualidade e tudo mais. E estou muito feliz de estar aqui falando de João Paulo II. É a alegria nossa tê-lo você como contribuidor, né, da nossa formação. E para aqueles que não me conhecem,
porque apesar de estar responsável pelas mídias, eu sempre estou nos bastidores, né, por trás das câmeras. Então, poucas pessoas aqui me conhecem. Meu nome é Ana Amélia, né, faço parte do projeto. Eu não gosto muito desse fazer parte, né, eu gosto mais da nomenclatura ser Projeto Madre Teresa há 4 anos, recém-completados. E de próprio testemunho, né, com aqui nesses quatro anos de caminhada, né, a graça sempre superabunda, né, a graça sempre superabunda o pecado, né, o pecador. Então, de testemunho, hoje está aqui à frente falando de um grande santo que se mostrou amigo, né, pura graça de Deus na minha vida e na de tantos mais, né? Espero hoje, né, com essa live, no que a gente possa falar aqui, que inspire também as outras pessoas a compreender que a vida de santidade é real, é uma busca diária e, e eu tenho sido prova disso na minha vida, que é possível sim tudo ser transformado pela graça. Então, o pessoal aqui tá tudo tietando você, né? Que o projeto inteiro aqui em festa, porque é você. E eu tentando ver, sem óculos, eu vou botar o óculos para ver melhor. Segundo Landes, Ah, você a fica dona muito mais Ritinha. bonito assim. Segundo Lanilda, é. Ela ainda não chegou, ela não falou. Ela ainda não chegou aqui, porque senão eu já estaria movimentando. Já. Então, a todos, boa noite mais uma vez. Eu vi que deu uma aumentada de pessoas entrando. Então, Alan, mais do que a gente começar mesmo a adentrar a vida de São João Paulo II, eu queria saber de você qual foi o seu contato com ele, a forma que você experimentou a vida de São João Paulo, como foi esse encontro, né? Primeiramente. Sim, não, eu já nasci no ponto. Nós nascemos todos no pontificado de João Paulo II, né? Porque ele entrou na década de 70, né? E, e todos nós, assim, nós esses, nascemos na era João Paulo II. Mas a minha juventude, boa parte, foi no pontificado de João Paulo II. Minhas experiências de Deus mais marcantes foi em João Paulo II. Por exemplo, quando eu ingressei na comunidade Shalom, o dia do meu ingresso, o dia da minha resposta, foi no dia do falecimento de João Paulo II. Então, eu recebi uma graça de João Paulo II logo após sua morte. Fiz pedido, ele ainda não estava nem perto de ser canonizado, mas eu pedi e ele me respondeu, né? E acompanhei tudo, porque eu fiz seminário de vida com 12 anos, então eu peguei todo o período de doença, de tristeza, assim, de vê-lo daquela forma, de tristeza no sentido de ver o sofrimento que ele tinha, mas ao mesmo tempo de ver que ele estava vivendo tudo aquilo porque queria, né? Porque queria estar ali, porque queria cumprir sua missão até o fim, porque queria doar a sua vida de verdade pela evangelização, pelas suas ovelhas, pelos jovens, principalmente, como ele sempre falou, né? E eu acompanhei. Então, assim, eu nunca o vi. O único Papa que eu vi assim, de perto, presencialmente, foi o Papa Francisco. Nossa, meu Mas, sonho. Ainda nessa mas, vida eu vou conhecê-lo. mas o Papa João Paulo II eu só via pela TV mesmo, mas via sempre. Né? Então, e para mim é uma alegria estar aqui falando sobre ele, porque eu já vi muitas situações e vivi muitas experiências com o seu pontificado, com a vida dele, a doação de vida dele, né? Principalmente nos seus últimos dias, seus últimos anos de vida, basicamente. Entendi. A minha experiência com ele, muito antes de ser na igreja, foi uma escolha unilateral primeira dele para comigo, né? São João Paulo II, ele vem se mostrando, não tem aqueles amigos que nos escolhe, ele é um desses que me escolheu e não sei o que é que ele viu, que se agradou,
mas que quis ser meu amigo, né? Em diversas esferas, ele sempre está ali presente, em diversos caminhos formativos, ele sempre se faz presente. Antes não entendia esse mistério, mas hoje com essa live finda, né? Essa certeza que ele me escolheu ser amigo. Então, antes uma admiração que eu tinha pela vida dele, né? Pelo gastar-se à igreja, pelo seu amor aos jovens, hoje é ainda mais fincada, mais profunda e mais íntima, por ser agora chamá-lo de amigo, né? Então, de tanto aquilo que ele vem a nos ensinar, Alan, tudo aquilo que ele vem a dizer, porque o Papa São João Paulo II foi um Papa revolucionário, né? Ele foi um Papa à frente do seu tempo, né? No sentido de que ele enxergava aqueles assuntos mais, vamos dizer, mais tabu, né? Que as pessoas não queriam tanto tocar, ele veio dar a luz a esses assuntos e trazer neles o seu ensinamento segundo a igreja, né? O que a igreja dizia. E um deles é o termo de ser pessoa, né? Hoje, mais do que nunca, nós vemos um termo de pessoa, um significado de pessoa muito distorcido, né? Muito esquecido também. E São João Paulo II, muito antes, ele já vinha nos ensinar e nos mostrar a dignidade do ser. Então, eu gostaria também de iniciar a parte mais profunda dele nesse sentido pessoa, né? No que ele tem a nos dizer sobre isso. Eu acho que cortou um pouquinho, eu não escutei o finalzinho. Estou Eu rodando aqui, eu não sei se foi o meu ou se foi o seu. eu não sei também se foi o meu. O pessoal pode ir deixando aqui os comentários. Quem travou quem? Foi, houve travou aí, eu não sei se foi o meu, né? Mas pode ter sido também. Mas eu acho que você está falando sobre o ser pessoa, né? Não foi Isso. isso? Sobre o verdadeiro ser pessoa. A visão de João Paulo II. Na verdade, se a gente for sintetizar o pontificado de João Paulo II, a gente sintetiza pela palavra, cada, cada papa, na Amélia vou de novo, vocês estão me ouvindo ainda. Meu Deus. Eu não sei se estão me assistindo ainda. Aqui eu tô escutando normalmente. Está todo mundo me vendo ainda? Tá? Ah, então pronto. Eu vou continuar, né? Então, foi muito forte. Cada papa tem sua característica própria. E a de João Paulo II, sem dúvida, foi a visão do homem, né? A visão do ser humano. A pessoa humana, ela, ela tem esse olhar especial para o Papa, né? Estão dizendo que os dois estão travando, então é a internet mesmo, né? Aqui eu sigo Mas escutando agora... você normal e vendo os comentários. Pronto, eu também. Estou vendo tudo. Eu acho que foi antes, né? Foi mais Então acho cedo. que a internet aí do pessoal também. Então, e aí fala-se muito da antropologia de João Paulo II, exatamente porque se você pegar os seus escritos, até mesmo as encíclicas papais, os seus escritos antes mesmo de ser papa, como cardeal, como professor, você vai ver que ele centra muito a sua visão humanística, a sua visão antropológica, né? Daí vem todo o estudo que a gente chama de teologia do corpo, da antropologia de João Paulo II. Você olha as encíclicas, ele revela muito o que é o homem, né? O que é a pessoa humana, quem é Deus para o ser humano e quem é o ser humano para Deus, né? Daí ele vem trazer essa visão da divinização humana, da humanização de Deus, né? Quer dizer, Jesus que se faz aquilo que ele vai dizer, o rosto divino do homem, o rosto humano de Deus, né? Ele mesmo vai falar sobre isso numa das suas encíclicas papais. Então, falar de ser humano é lembrar de João Paulo II. Não tem como ver o ser humano, a pessoa humana na igreja, sem citar João Paulo II, porque ele passou esses 20 e tantos anos, agora eu não me lembro, se foi 26, 25. 27 anos. Por aí, né? Foi mais de 25.
anos de pontificado e olhar para os seus escritos a ver como ele achava importante. Porque talvez os anos 60, os anos 70 distorceram muito a visão do ser humano, né? A visão cristã, a visão religiosa, principalmente com relação, foi um período muito conturbado de ideologias, né? A gente sabe que ele foi um grande travador de batalha contra o comunismo, até os próprios livros de história dão a ele o caráter de quem acabou com o comunismo na Europa, né? Logo quando se tornou Papa. Então ele tem assim, ele passou por muitas situações difíceis, né? Na sua juventude passou pela Segunda Guerra Mundial, viveu a Segunda Guerra Mundial, porque a Polônia era um dos redutos de Hitler, né? O grande campo de extermínio hitlerista era na Polônia, o de Auschwitz, né? Então ele viu todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Depois viu os comunistas vencerem os nazistas, mas criarem a ditadura do comunismo, né? E aí tirarem o direito de estudar, o direito de pensar, o direito de ter práticas religiosas. Ele viveu tudo isso. Então, por que João Paulo II tem uma visão antropológica muito forte? Porque ele viveu situações muito difíceis, ele viveu situações muito complicadas, complexas na relação do ser humano. E por isso ele pautou muito a sua visão religiosa, o seu papado, para devolver à pessoa a sua dignidade de filho de Deus, de imagem e semelhança de Deus, de templo vivo do Espírito Santo e de aquele que foi elevado pela estatura de Cristo quando Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso, e você ia falando, né? Ele pautou muitos temas justamente polêmicos pela sua postura, né? Contra o comunismo, contra essa ditadura que ia se estendendo pela Europa e fazendo milhares de escravos, né? De ideologias. E de também de não poder expressar aquilo que era natural, era inato à pessoa, né? Também ele é tido, né, como o livrador da Polônia do comunismo. Então, São João Paulo II, pelas suas perdas precoces, né, ficou muito cedo só no mundo, pautou a sua vida e o seu amor à Santa Igreja, né, a gastar a sua vida nela. Interessante, Alan, que eu não sabia desse fato da vida dele, que ele estudou clandestinamente num seminário, né? Sim, Que não podia estudar, não tinha direito de estudar. E ele pautou, começou a sua vida mesmo assim, sabendo que era a sua vocação. E também o ser pessoa que São João Paulo II, onde ele gastou muito tempo do seu papado viajando todos os cantos do mundo para devolver a dignidade da pessoa, né? De ser filho, como você ia dizendo, ser filho de Deus. Ele queria, como ele mesmo dizia, o peregrino da missão, do amor e da esperança, né? E a todo canto anunciar e devolver essa dignidade antes esquecida. E também trazer a pessoa como um ser inalienável, né? E comunicável, aquele que não, nem o próprio Deus poderia tomar o direito, né, de agir pela pessoa se ela não o quisesse, né? Ele traz esses termos que nos remota a isso, né, o nosso ser natural. Ele remota também ao ser pessoa como o seu significado, a sua natureza, né? Que eu sou pessoa junto com os meus sentimentos, junto com os meus sentidos, com a minha vida, e que eu devo também partir para Deus nessa premissa, de levá-lo numa relação onde eu sou eu e as minhas circunstâncias, como você nos fala sempre, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, eu sou eu e a minha fraqueza, eu e os meus pecados, e nesse conhecimento de que eu sou o meu corpo e a minha alma inseparáveis, né? Eu posso ter essa relação
íntima com Deus e também enxergá-lo Deus como na sua natureza também, né? Ver a pessoa como uma criatura que não pode e não vai chegar a ser criador, né? A pessoa como aquele que não é e não se encerra em si mesmo, que não é um indivíduo de uma espécie, mas que traz consigo algo a mais, que traz consigo algo pleno, né? Uma perfeição, porque é a imagem e semelhança de um Deus, né? Sim, sim, acho que eu tenho que também falar. Alguém colocou aqui que ele também foi um grande lutador contra o neoliberalismo, mas a parte do neoliberalismo que também atacava a dignidade humana, porque tinha o lucro como único, né, como único ponto principal, não era o ser humano era o lucro, né? E ele também foi um grande denunciador dessa prática do neoliberalismo já pós-queda do Muro de Berlim, né? E o capitalismo começou a disseminar também pelos países antes comunistas, mas foi algo muito desenfreado, né? O que se chama de capitalismo selvagem, e ele também denunciou. Então, ele era um papa que desejava apenas que o ser humano tivesse a dignidade de filho de Deus, né? A dignidade de filho de Deus em todos os sentidos da sua vida, no sentido mais amplo de dignidade, né? Era um homem de um olhar muito profundo sobre o ser humano, e é um dos motivos de suas viagens era para estar exatamente com as pessoas, era para ser para vivenciar com o povo de Deus, né? Para vivenciar com o povo de Deus as situações que os países viviam, que as pessoas viviam, e para dizer assim, o Papa está aqui, né? O Papa caminha com vocês, o Papa sente as dores de vocês, né? Por isso ele saiu dos muros do Vaticano, nos muros da Itália, porque na verdade, né, era difícil um Papa sair da Itália, e ele iniciou várias coisas no seu pontificado. Ele trouxe as pessoas para perto dele, né? Ele trouxe as pessoas para perto do Vaticano. Por exemplo, ele retomou as audiências de quarta-feira. E por que ele fez as audiências de quarta-feira? Porque ele queria falar das catequeses da teologia do corpo, né? Eram 120 e tantas catequeses, que ele não fez todas, claro, mas ele iniciou essas catequeses de quarta-feira, que o Papa Bento XVI deu continuidade, e Francisco também, né? Ele iniciou as Jornadas Mundiais da Juventude, né? Inaugurou as Jornadas Mundiais da Juventude. Quem já foi sabe que é assim, um evento Você já extraordinário. foi nela? Eu fui, e Johanna está aí de prova que ela disse que já foi também, mas é eu contando a experiência. Olha que já fazem 7 anos da jornada que eu fui, né? Mas é uma experiência única, uma experiência de fé, de ver 3,5 milhões de jovens reunidos ali em torno do mesmo sentido. E era esse o intuito de João Paulo II, entendeu? Atrair os jovens para que os jovens encontrassem sentido em Cristo, porque os jovens estavam encontrando sentido em outras coisas, nas ideologias, nas drogas, nas incongruências do mundo, né? Que era atraente. Então, a gente sabe, ele era professor de jovem quando padre, né? Dava aula de filosofia, e depois se tornou bispo, não saiu de perto dos jovens, né? Até que ele recebeu ele recebeu a notícia que esse bispo ele estava com os jovens acampando, né? Estava acampando, e alguém chegou e disse que o bispo estava chamando ele, e quando ele chegou lá, todo ainda sem saber o que ia fazer, descobriu que tinha sido nomeado para bispo, né? Somente. E só. E aí ele pautou o seu pontificado nas suas experiências de vida, experiências de fé. As experiências de fé, que foram as experiências que ele teve com João da Cruz, né? Ele leu João da Cruz, ele leu Teresa de Ávila, né? Ele leu esses dois místicos, grandes místicos, e pautou muito a sua vida espiritual, né? Ele leu o livro da Noite Escura, de João da Cruz, São João da Cruz, que agora eu esqueci o nome mesmo, o nome do livro, mas é sobre as noites escuras,
né, sobre o deserto espiritual, e, e leu Teresa de Ávila. Então, ele assim, tinha uma espiritualidade muito forte, e principalmente com Maria. Né? O Isso. lema do seu pontificado é... E eu acho interessante, esses dias eu estava pensando, acho que foi esses dias mesmo, eu estava pensando, nós não conhecemos os lemas dos papas, não é tão forte, tão Verdade. assim, divulgado, mas o dele pode perguntar a qualquer pessoa católica da época, que assim, que acompanhou a época, que ela vai saber. O lema do Papa João Paulo II era Totus tu Todos Maria, tus. né? Totus tu Maria, né? Ele fazia questão. Então não era apenas totus tuus, né? Totus tuus é a expressão São Luís. de São Luís de Montfort, né? Mas era totus tuus Maria, né? Inclusive trazia Porque na sua cruz também no topo um M, né? sim, 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 era no seu Em menção brasão a ela. pontifical. Era isso, e ele difundia, né? Então, assim, nós temos muitas coisas para falar de João Paulo II, mas principalmente esse olhar sobre a pessoa, né? Esse olhar que ele tinha. Por isso, ele não tinha medo de usar, de abordar temas, porque ele já era acostumado com os alunos dele, que perguntavam de tudo a ele. Né? E ele queria que os jovens, principalmente os jovens, nós falamos muito nos jovens porque ele olhava muito para os jovens, né? Ele olhava para todo mundo, mas os jovens eram uma predileção dele muito grande, porque ele via os jovens se perdendo no mundo, né? E como atraiu os jovens? No dia que ele morreu, um dia antes da morte dele, ele mandou um recado para os jovens, né? Ele já não falava, apenas sussurrava, segundo quem estava com ele no quarto, e ele mandou um recado para os jovens, né? Ele disse: jovens, eu sempre os busquei, agora são vocês que vêm a mim. Não esqueçam, escancarai as portas, deixai Cristo entrar. Né? Essas foram as primeiras palavras dele, uma das primeiras palavras do seu pontificado, abrir as portas para Cristo. E esse foi uma das últimas palavras do pontificado dele, né? Para os jovens, abrir as portas para Que Cristo. não, Né? ele não deixava só morrer no abre as portas, né? Ele não abria, escancarar as portas para Cristo. Escancarai as portas. Né? E E, Bento XVI depois repetiu isso também no seu pontificado. e ele tinha também, quando eu estava lendo sobre ele, Alan, o gesto que ele tinha é chegar nas pátrias, né, estrangeiras, de beijar o solo. E ele dizia que nós deveríamos ser essa casa estendida ao outro, né? Onde o outro sempre encontrasse a casa do Senhor, né? O Senhor encontrasse também o outro, se estendesse. E quando ele começava a falar, abrir as portas, ele não só se referia a esse ato, né? Mas a coragem, a ousadia de abrir as portas para que o Senhor entrasse, né? E o que eu achei mais interessante era ele dizer que não se sentia estrangeiro em pátria nenhuma, né? Não se sentia estrangeiro em pátria nenhuma, porque ali em todos os lugares se encontraria uma pessoa que o próprio Cristo estaria nela. Então ele sempre estaria entre Cristo, né? Entre Cristo. E também essa questão dos jovens, o seu amor pela juventude, né? De não deixar esse cuidado. Eu agora esqueci quem foi que disse, um teórico, que ele era um homem apaixonado pelo ser humano, né? Ainda mais como pastor pelas suas almas. A preocupação e o zelo dele de conduzi-los ao sentido certo, né? A gastar a sua vida, a gastar toda a sua energia naquilo que não passa. E, e não permitir que, assim como sem conhecer, deixássemos sermos usados, né? No termo de pessoa, ele trazia uma crítica que, ao passo que eu ia lendo, eu ia enxergando muito o dia de hoje, que é a crítica ao utilitarismo, né? Ao puritanismo, que quer negar aquilo que nós trazemos como pessoa, né? Principalmente a sexualidade,
e o outro utiliza somente a sexualidade, retirando a dignidade de pessoa como como senhora de si mesma, né? Limitava a pessoa a ser somente um meio. E ele tranquilamente, né, traz esse assunto à tona, trouxe esse assunto à tona para nos, a partir do nosso conhecimento de quem somos, né, não deixarmos ser esse meio para o fim de alguém, mas como um fim e como um senhor de si mesmo, né, que tem essas escolhas, que tem, mas que também carrega tudo aquilo que o puritanismo queria negar, né? Para você ser santo, você tem que negar o seu corpo, os seus desejos, você tem que negar a sua sexualidade, porque somente na sua interioridade, né, na sua alma, você será santo. E João Paulo veio justamente explicar isso, né? Escancarar isso, como se diz. Que nós somos nós com o nosso corpo e que com ele, apresentados a Cristo, nós seguiremos um caminho para a santidade, ordenando todos os sentidos para um fim, né? Que é encontrar, que é sermos santos. Isso mesmo. João Paulo II, ele achava importantíssimo olhar o homem na sua integralidade, a integralidade da pessoa humana. Então, não era só... João Vitor, seja bem-vindo, viu? E É uma o alegria fundador ter chegou aqui. agora, o negócio tá sério, Alan. Então, João Paulo II olhava para a integralidade da pessoa. Então, essa história, o ser espiritual, o ser físico, não. É olhar para a pessoa humana, que é um ser espiritual, físico, como a própria ciência estuda, é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, ele gostava de entrar nas 4 áreas do ser humano. Ele falava da parte humana, biológica, quando ele falou sobre bioética, né, na sua, no seu, não sei se foi uma encíclica, se foi o que foi, mas um dos escritos papais, sobre a humana vita, né? Quer dizer, sobre a questão humana, aí falou sobre fertilização in vitro, sobre todos esses temas relacionados à bioética. Quando ele falou sobre as questões sociais, né? Sobre a parte da doutrina social da igreja. Quando ele falou sobre as partes espirituais, sem dúvida, né? Então, ele queria que nós entendêssemos que o ser humano é para ser todo de Deus, em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos, porque não somos humanos apenas uma parte, é um humano como um todo. Somos seres com sexualidade, e essa sexualidade precisa estar voltada para Deus, né? Ordenada para Deus, como diria Santo Agostinho. Então, João Paulo II, que tinha uma visão, né, tomista principalmente, né, filosófica de Tomás de Aquino, mas também de Agostinho de Hipona, não como Bento XVI tinha mais de Agostinho, mas João Paulo II tinha muito uma visão de Agostinho acerca do ser humano, da ordem do amor, ele fala muito no amor, né? João Paulo II, do Ordo Amoris, que Agostinho tanto fala. Então, o desejo dele era que as pessoas fossem íntegras, inteiras de Deus, né? E aí ele denunciava o que tirava as pessoas de Deus. Ele denunciava as falsas esperanças, as ideologias contrárias à dignidade da pessoa como um todo, e ele queria apenas que as pessoas fossem felizes e de Deus, né? Na última aparição dele pública, acho que seria bom falar, na última aparição dele pública, ele tentou falar e não conseguiu. Eu não sei se você já viu essa imagem. Não. Né? Eu assisti, eu acho que foi nas catequeses de quarta-feira, ou foi no Ângelus do domingo, né? Mas ele saiu lá na janela da praça e quando ele abriu a boca, não saiu a falar, né? Então ele fez assim uma cara de dor. Agora você pode procurar a foto que tem, não sei se tem vídeo, mas foto tem Todos aqui eu muito. tenho certeza que vão procurar, né? Procurem, porque assim, é uma cara de dor muito grande. Sabe assim, quando você leva, sei lá, nunca levei uma facada, se Deus quiser, nunca vou levar, né? Mas é uma dor assim,
ele fez uma cara e ele ficou mexendo com a boca como se tentasse dizer alguma coisa, e depois ele saiu. E aí, quando ele conseguiu retomar, né, perguntaram o que tinha acontecido, por que aquilo, ele disse assim, não foi a dor física que fez ele fazer aquele aspecto, porque a dor física era o mínimo, não sei se você sabe, mas João Paulo II sentia dores constantes, quer dizer, ele não passava um segundo da sua vida sem sentir dor, desde quando ele começou a ter o Parkinson. Né? Em momento nenhum ele parava de sentir dor. E aí pergunta, quando é que ele ficava acamado? A gente diz, quando o Papa estava doente ele ficava acamado. Não, ele ficava acamado quando era impossível ele ficar em pé, porque a dor era tão forte, tão grande, que ele tem que ficar tomando morfina constantemente. Então, às vezes você viu o Papa andando, o Papa, como ele veio no Brasil em 97, e ele, para subir, foi subir nos degraus, e algum cardeal segurou no braço dele para subir, e ele mandou ele tirar o braço, ele tirou o braço, como se dissesse, não me solte, né? Isso foi no Maracanã, eu não me esqueço que eu assisti, ele foi no Maracanã, e aí, quando ele chegou na metade do degrau, ele ficou girando a bengala, entendeu? Como se fosse assim, não é uma dor, não é uma dor que se fosse eu ou se fosse você, estava ali prostrado já, porque Tava ele tem acamada já. muitas dores nas costas. Mas ele queria estar perto sempre do povo e mostrar que ele podia dar tudo. Ele queria dar tudo, entendeu? Então, naquele momento, ele dizia assim, que ele não conseguiu falar. Ele disse que a dor maior foi de o pastor que não pode guiar as suas ovelhas com as suas palavras. Foi a dor que ele sentiu naquela hora. De um pastor que não pode dizer às suas ovelhas sobre a experiência de Deus. E essa dor, ele disse, foi uma dor que foi muito profunda na alma dele. E por isso ele fez toda aquela cara. Né? E saiu em tudo que é jornal. Foi a capa da Veja, eu não me esqueço. A capa da Veja foi essa cena, mas lamentando, assim, de forma diminuindo a figura. Já teve até jornal que chamou o Papa Babão, porque ele já não tinha mais controle na boca, né, por causa da consequência do Parkinson. Então ele babava quando falava. E aí ele sempre pegava um pano, mas ele em nenhum momento deixou de falar. Ele não expressava mais com o rosto. Nos últimos anos, ele não tem mais expressão facial, mas ele tem uma expressão do olhar muito forte. Pegue vídeos da última jornada dele, da juventude. Você vê uma expressão dos olhos, um brilho nos olhos muito forte. Ele já não sorria mais, ninguém sabia se ele estava rindo, se ele estava triste, se ele estava... Não, porque o Parkinson tomou conta do rosto, das expressões faciais, então já não sabia mais. Mas os olhos dele, olhando para os jovens ali, né, cantando ao redor dele, mostrava toda a alegria que ele estava de estar ali, apesar de todas as dores e todos os sofrimentos que ele viveu. E Porque... pode concluir, falar. Ana. Não, você fica... Se você insiste, se né? deixar, eu falo. Você interrompa. Mas a questão dos jornalistas, né? De todos aqueles que olhavam para o Papa e viam só o exterior, né? É próprio daqueles que não tiveram experiência com Cristo, né? É próprio daqueles que não entendem essa espiritualidade de saber que para aqueles que se entregam, para aqueles que querem gastar a sua vida, né, que tem sentido, que reporta tudo para um sentido, não é mera dor física que paralisa, né? Como também não são os medos que nos paralisam, mas quando nós direcionamos para um bem maior, né, para um bem comum, para o verdadeiro e sumo bem, essas coisas se tornam detalhes no nosso caminhar, né? Para o Papa, quando você disse, eu não sabia disso, né? A expressão de um pastor que não pode comunicar às suas ovelhas é de não imaginar essa dor, que dor física nenhuma chegará perto, né? Conseguirá chegar perto dessa angústia de não conseguir mais fazer no falar aquilo que você gastou sua vida inteira, né? Fazendo, que você doou sua vida inteira em favor disso. Então, ele é grandioso, né? O Papa São João Paulo
II, ele foi muito... todos os relatos que eu ia lendo das pessoas que tiveram contato com ele, né? Ele conseguiu, através da sua vida, transformar a de outros. E aqueles que tocavam simplesmente no seu passar, né? Um dos uma das suas viagens diplomáticas, né, um relato de uma pessoa que teve contato com ele, disse que não entendia como que ele tinha ido para uma questão diplomática e não tinha a postura de um político atrás de acordo, né? Ele ia para lá e foi para essa missão, mas gastou o seu tempo, né, sendo um com o povo ao qual ele ia encontrando, sendo um com as situações que ele ia encontrando e não parando nessas questões mais que os homens olham e não entendem, né? Acham um escândalo. Um escândalo, um homem tão doado, né? Tão entregue a uma pessoa por primeiro. Sem dúvida. E um homem que gostava de estar perto de pessoas e mais ainda também disputou aqui grandioso e besta de Madre Teresa. De Madre Teresa, né? Sim. Também por exemplo, da irmã Lúcia, ele sempre ia a Fátima, ele queria encontrar com a irmã Lúcia, né? Um dos 3 pastorzinhos de Fátima. Quer dizer, ela só saía do claustro, né? Ela só saía para encontrar-se com o Papa, né? E saiu de seu lugar, que isso foi um dos grandes escândalos, quando ele foi confessar entre aspas, o seu algoz, né? O turco que atirou nele, e foi lá dar o seu perdão. Quando ele pediu perdão, Johanna botou aqui, eu vou até repetir, né? Porque é Johanna não, mas que eu... porque é Johanna. O coração dele era rasgado pela sua incapacidade humana, mas ele costurava com sua total entrega. Eu achei isso tão profundo que eu tinha que repetir, né? Quer dizer, ele se via incapaz, mas não era a sua incapacidade que o tirava do desejo de se entregar e da entrega. Pelo contrário, na sua entrega, ele reconhecia e mostrava a sua incapacidade. Né? Em nenhum momento escondeu, em nenhum momento ele escondeu que era incapaz de falar, de andar, entendeu? Em nenhum momento ele escondeu. Mas era mostrando, e isso ficava assim, rasgado. O Papa não consegue mais. Quanto mais se via que ele não conseguia mais ele se entregava, mais ele queria, mais ele estava. Né? Era de cadeira de rodas, era se segurando em alguém, seja como fosse, ele queria estar ali, ele queria levar Cristo, ele queria levar o amor, ele queria levar a graça de Deus, a paz a todos os corações humanos. Então, enquanto ele pôde viajar, ele viajou, enquanto ele pôde andar, ele andou, enquanto ele pôde falar, ele falou, quando ele não pôde mais falar, ele gesticulou, mas ele queria estar sempre comunicando a pessoa de Jesus Cristo e dizer que o homem é digno de Deus, porque Deus dignificou o homem em Cristo. Entendeu? E também essa questão, Alan, de apesar de ser incapaz de falar, apesar de ser incapaz de movimentos, de expressões, ele nunca foi inapto, né? Inapto a anunciar aquilo que um dia ele encontrou. Então, apesar de sua incapacidade, ele era apto à missão que foi confiada, né? Conduzir o rebanho para o pastor por excelência. É verdade. E no dia de sua morte, tem uma cena que eu tenho que contar, porque para mim foi uma das cenas mais bonitas. Quando ele morreu, né? Já no seu velório. As pessoas passavam horas, agora não eram horas, eram 5, 7 horas numa fila para passar 10 segundos. O povo só arrodeava o corpo, entendeu? Onde estava o local onde estava lá o corpo. Pronto, eram 10 segundos, porque tinha um monte de guarda que dizia que a pessoa tinha que andar. A pessoa não podia parar. Parar era impossível. A gente, às vezes, vai no velório, para, né? Olha. Não podia parar. Você só podia arrodear. E aí a repórter da Canção Nova viu na fila uma família de brasileiros. Era uma menina
e a mãe, se não me engano, e a mãe e o pai. Mas era uma menina. E aí ela foi entrevistar ao vivo a menina, né? Dizer assim, por que ela estava ali? Ela tão criança e passou tantas horas, eles estavam na metade do caminho, já tinham passado horas na fila. E quando a menina foi começar a responder, aí ela disse assim, porque eu tenho João Paulo II como um pai. E aí, quando ela começou a responder, ela optou para chorar. E a Oh, repórter começou a chorar também. E ficaram as duas chorando e se abraçaram, e o câmera lá filmando. E foi uma cena assim de perceber que as palavras e os gestos dele chegou ao coração dos homens e mulheres, sabe, das pessoas. Que o gesto dele de amor conseguiu fazer com que, não todos, claro, mas muitos vissem Cristo, e principalmente jovens, famílias, né? Ele também fazia o Encontro Mundial das Famílias, que foi esse de 97 que ele veio ao Brasil pela última vez, né? Foi o Encontro Mundial das Famílias no Maracanã. Ele prezava pela dignidade da pessoa, então ele tinha que cuidar dos jovens, ele tinha que cuidar das famílias. Para ele, as famílias e os jovens precisavam ser cuidados. A família, que era, como ele dizia, né, a igreja doméstica, o sustentáculo de toda uma sociedade, e os jovens, que era a grande esperança do mundo, né, a grande esperança da sociedade do mundo, de uma nova civilização, como ele mesmo chamou, de uma nova civilização, a civilização do amor. É assim que ele chamava essa civilização que viria do século XXI. Com novos jovens, uma nova civilização surgia e está aqui. Nós somos, todos nós, essa civilização. somos descendência dessa civilização do amor que tanto sonhava João Paulo II. Nós tínhamos 1 hora para falar sobre São João Paulo II, que, a meu ver, sempre foi impossível Não, mas comprimir. vamos ficar numa hora mesmo. E nós temos só alguns minutos finais para isso, né? Para encerrar. E então, como você ia falando a questão do perdão, né? Para mim, essa expressão sempre foi essa expressão máxima de perdão. Sempre que eu me fechei em mim mesma, eu lembro desse ato, né? De ainda no hospital, rezando o Regina Celli, ele perdoou o seu algoz e na saída foi lá perdoar e ele disse, né, que em nenhum momento o, o como é que se diz? Enfim, a pessoa que atentou contra ele pediu perdão, mas não cabia a ele esperar esse pedido, né? Ele simplesmente dava, porque é justo ao homem aquilo que lhe cabe, né? E ele queria e perdoou essa pessoa. Então, para mim, assim, é a máxima de perdão sempre que a gente pega nas pequenezas das coisas, né? Se fechando para não perdoar miudezas, quando o homem perdoa um atentado à sua própria vida, né? Então, para finalizarmos, falta 4, 5 minutos, né? Eu gostaria, Alan, que nós sintetizássemos essa live na primazia de que foi o pontificado dele e na primazia que é a vida cristã, né? O amor. Então, gostaria de que a gente finalizássemos com uma palavrinha sobre. Passo Sim, sim. a vez para você. O amor como primazia da vida humana, o amor humano, o amor divino, que preenche o amor humano de toda a sua grandeza, né? O amor, claro, os 3 amores, mas vamos pautar no amor humano, né? Como ele dizia, temos um amor humano que é tomado por um amor divino, né? Quer dizer, é enaltecido pelo amor divino. Então, amar é um dom, é uma graça. E João Paulo II nos convidava sempre a permanecermos no amor, né? No amor a Deus e o amor uns aos outros, como mandamento maior de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria encerrar com 2 frases dele, né? Ótimo. E para mim é sempre muito forte. A primeira é quando ele dizia: se ouvirdes o chamado de Deus, não o recuseis. Né? Essa foi uma das primeiras frases que eu escutei dele. Quer dizer, se ouvirdes o chamado,
não pode... Na verdade, são 3 frases. Se ouvides o chamado, não recuseis, porque ele dá tudo o que você precisa. A segunda era, tu te tornas aquilo que contemplas. Se contemplas amor, te tornas um ser de amor. Se contemplas a morte, te tornas um ser de morte. Né? Tu te tornas aquilo que contemplas. E a grande frase dele, que ele diz, o amor me explicou tudo. Né? É uma frase também de Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? Que o amor encerra tudo. Ele vai dizer, o amor me explicou tudo. Né? Quer dizer, foi a experiência de João Paulo II com Deus foi a partir da dor, onde ele encontrou o consolo no grande amor. Né? E aí ele vivia uma confusão espiritual, humana, e aí ele a partir das leituras de Teresa, de João da Cruz, ele encontrou as respostas. E aí por isso que ele vai dizer, o amor me explicou tudo. Então deixemos que o amor seja sempre a explicação. O amor encerre tudo, Todas as o coisas. amor resolva tudo, o amor seja tudo em todos. Amém, né? Amém. Mas encerrar assim perfeito, a gente podia iniciar e encerrar já com essa frase, né? Porque as pessoas não precisariam de mais explicações, né? Do que essa. O amor explica tudo, ele encerra tudo e ele direciona e dirige tudo, todos os nossos atos. Por fim, eu gostaria de agradecer primeiramente a você, Alan, por ter aceitado esse convite. É sempre uma honra inenarrável, né? Tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que todos sentimos faltas das suas formações. Eu também, muito. Agradecer a todo mundo que permaneceu conosco, que interagiu aqui pelos comentários. E também dar um alô, né, especial. Ranieri não esteve aqui para receber o alô, mas para a nossa amiga, grande amiga em comum, Alan, que está aqui, Samira, né? Ela está, Sim, então, claro. um alô muito especial para ela. Especialíssimo. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que essa noite tenha tocado a vida de vocês como São João Paulo II tocou e toca as nossas vidas, né? Então, espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco do que foi esse grande homem, né? De vida interior e espiritual profundíssima. Então, muito obrigada, gente, por tudo. Você, Alan. E não, dia 16, um aviso final. Dia 16 tem feijoada. Domingo nós teremos a nossa famosíssima feijoada. Então, não deixem também de adquirir e nos ajudar a continuar a obra de evangelização. Um beijo para todos. Tchau, Alan. Muito Tchau, obrigada. um abraço.